Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você estiver assistindo a essa aula, nós queremos dar as boas-vindas a você que está conosco acompanhando o nosso projeto CEFOA. Isso mesmo, estamos nessa reta final para o concurso do CEFOA 2023 e nosso projeto vai levar até você um resumo dos principais tópicos, as principais temáticas que nós acreditamos que irá ser abordado na sua prova. Nós agradecemos a sua confiança. Eu sou Evandro Barbosa, sou formado em Direito, com especialização em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar e sou também terceiro sargento da Polícia Militar de Pernambuco. Sem muitas delongas, vamos iniciar o nosso estudo do Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco. Então, nós queremos aqui, inicialmente, trazer para vocês a informação de que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco é a Lei Complementar 6783 de 74. Ela institui justamente o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco. Nós não precisaremos estudar a lei em sua integralidade, pois, embora o edital ele tenha trazido apenas a citação da lei, nós temos observado que em outros concursos anteriores se cobrou alguns temas específicos. E aí nós iremos aqui abordar os temas que rotineiramente têm sido cobrados na sua prova. Então, iniciando o nosso estudo, nós vamos lá para o artigo 12, falar um pouco sobre hierarquia e disciplina. É importante você compreender que a hierarquia e a disciplina, elas são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade, elas crescem com o grau hierárquico. Então, hierarquia, nós podemos compreender como a ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. Então, essa ordenação ela vai se fazer por postos e graduações. Dentro de um mesmo posto ou dentro de uma mesma graduação, ela se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito a esta hierarquia, ele vai ser substanciado naquele espírito de acatamento à sequência de autoridades. Então, para a sua prova, o que nós queremos chamar a atenção é justamente a possibilidade da banca trazer a literalidade da lei, trocando algumas palavras que poderão confundir o candidato. Hierarquia, você vai ter que estar atento a essa questão de ordenação de autoridade em níveis diferentes, né? E já a disciplina, ela é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todo e de cada um dos componentes desse organismo. A disciplina ela vai estar justamente ligada ao fato de que o policial militar ele deve estar pronto, né, a respeitar essa hierarquia que vai existir dentro da corporação, e a disciplina ela vai estar justamente ligada à questão de observância e acatamento das leis, das normas e outras disposições que vão fundamentar o organismo policial militar. Importante você compreender isso, porque a banca ela pode querer saber de você, né, a literalidade da lei e vai estar lá. A hierarquia e a disciplina elas são a base da instituição Polícia Militar, certo? Então, passando adiante, nós vamos ver que lá no artigo 13 vai falar sobre os círculos hierárquicos, não é? Então, os círculos hierárquicos, eles são âmbito de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança,
sem prejuízo do respeito mútuo. Então, nós vamos perceber aí que existem círculos hierárquicos que vão corresponder a âmbitos de convivência. Sua prova, ela tende a ser uma prova literal. Então, preste atenção nas palavras, preste atenção na sequência das palavras, na ordem dos termos, para que você não seja confundido pela banca. Então, os círculos hierárquicos, eles vão ser justamente esse âmbito de convivência entre policiais militares de uma mesma categoria. Preste atenção, círculos hierárquicos entre policiais de uma mesma categoria. E qual é a finalidade do círculo hierárquico? É desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, porém sem prejuízo do respeito mútuo. Ou seja, embora esses militares possam pertencer a círculos hierárquicos diferentes, não há que se falar em prejuízo do respeito mútuo. Todos devem respeitar-se mutuamente. E aí a gente vai ter o conceito de posto, que é o grau hierárquico do oficial e é conferido por ato do governador do estado e confirmado pela carta patente. A graduação, que no caso é o grau hierárquico das praças e é conferido pelo comandante-geral da corporação. E as praças especiais, que são os aspirantes a oficial e os cadetes. Então, posto é o grau hierárquico do oficial e graduação é o grau hierárquico da praça. É o que é fundamental que você guarde nesse momento, tá certo? Então, nós temos ainda o artigo 5º, que vai dizer, o 15º, né, o artigo 15, que vai nos dizer o seguinte: a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Precisa prestar atenção nisso aí, porque a gente, como tem dito a vocês, nós destacamos aquelas gaivotas, né, aquelas palavras principais dentro do artigo que poderão ser utilizadas pela banca para confundir você. Artigo 15 vai nos dizer que a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ela vai ser assegurada pelo quê? Pela antiguidade no posto ou na graduação. Fora isso, em alguns casos específicos vão ser asseguradas pela precedência funcional, que vai estar estabelecido em uma lei ou em um regulamento específico, certo? O artigo 19, ele vai falar sobre o cargo e a função. O cargo policial militar, precisamos compreender que é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo, certo? Então, policial militar em serviço ativo, ele vai exercer um cargo, ele vai ocupar um cargo, né, dentro da Polícia Militar. Então, o cargo policial militar é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições gerais. A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que vão se constituir em obrigações do respectivo titular. Então, aquele policial militar que ocupa um determinado cargo, ele também vai trazer para si as obrigações daquele cargo. Já a função policial militar, ela é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial. Em linhas gerais, o cargo vai ser o conjunto de atribuições que é delegada, né, a um policial militar, e o exercício dessas atribuições, o exercício dessas obrigações que advêm do cargo é o que nós vamos chamar de função policial militar. Assim está lá
no artigo 19 do Estatuto dos Militares, certo? Então, muito importante para a sua prova você ter a noção desse conceito. Sobre obrigações e deveres, o cargo policial militar, ele é considerado vago, vamos falar um pouco de vacância do cargo, nas seguintes situações. O que é que o Código vai nos dizer sobre o cargo vago, né? Isso vai estar lá no artigo 19. O cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. E aí, quando a gente vai falar de cargo, a gente precisa compreender quando é que esse cargo ele vai estar vago, certo? O cargo ele poderá ficar vago nas seguintes situações: a partir de sua criação e até que um policial militar estadual dele tome posse, não é? O cargo foi criado e aí ele está vago ainda até que um militar venha a tomar posse dele. Desde o momento em que o militar estadual foi exonerado, ou seja, o militar ocupa aquele cargo, ele foi exonerado, dispensado, ou até mesmo tinha recebido determinação expressa de autoridade competente, quando o seu ocupante tenha falecido, né, é uma das hipóteses de vacância do cargo, quando o seu ocupante tenha sido considerado extraviado, ou quando o seu ocupante tenha sido considerado desertor. São essas as possibilidades de vacância do cargo, né? E aí nós vamos dizer que o cargo ele vai estar vago, ele vai estar desocupado. Vai haver aquela brecha ali necessitando ser ocupada por outro militar. Vamos voltar aqui a falar sobre manifestações essenciais do valor policial militar. Quando a gente se refere a manifestações essenciais do valor policial militar, é importante que a gente tenha, como é que eu diria, que a gente tenha o cuidado de não confundir as manifestações essenciais da disciplina, que vai estar lá no Código Disciplinar que nós já vimos na aula do CDME. Então, a banca poderá trazer esse tema, fazendo um trocadilho e levando lá para as manifestações essenciais da disciplina. Então, deem uma lida nas manifestações essenciais da disciplina e aí vocês vão observar que as manifestações essenciais do valor policial militar, né, elas vão ter uma conotação diferente. Então, quais são essas manifestações essenciais do valor policial militar? Primeiro, o sentimento de servir à comunidade, que é traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar, e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. O civismo e o culto das tradições históricas, a fé na elevada missão da Polícia Militar, o espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização que serve, o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida, e o aprimoramento técnico profissional. Então, são esses as manifestações essenciais da disciplina que estão lá, não é, no nosso Estatuto dos Militares. O valor policial militar, ele se refere justamente a um conjunto de... Ele se refere justamente a um conjunto de valores, né, que vão ser traduzidos aí, né, que devem orientar o trabalho do policial militar. Então, lá no artigo 26, né, essa série de manifestações de valor, elas são bem interessantes, mas não costumam muito aparecer em prova. O que ela pode, nessa prova de vocês, vir a aparecer, é que, de repente, a banca pode querer confundir você com as manifestações essenciais da disciplina. Então, diferencie. Manifestações essenciais da disciplina vão estar lá no CDME. E manifestações essenciais do valor vão estar
no Estatuto dos Militares, tá certo? Embora exista essa baixa incidência desse tema cair na prova, mas eu considero que a banca pode querer trazer essa diferença para saber se o candidato ele está afiado na questão de diferenciar, inclusive, uma lei da outra. Então, é dentro desse contexto que a gente quer chamar a atenção de vocês para essa pegadinha que, de repente, pode vir aí na prova de vocês, tá certo? Então, seguindo adiante, nós vamos falar um pouco sobre ética policial militar. Agora, nós estamos falando da conduta moral do policial militar, que vai ter o dever de se pautar pelos preceitos éticos de sua carreira. Então, esses preceitos, eles podem ser observados na conduta do dia a dia do policial e eles devem ser manifestação de respeito de 3 valores importantes, que é o sentimento do dever, o pudor policial militar e o decoro da classe. Então, esses valores, essa conduta moral, a ética policial militar, ela vai estar centrada nesses 3 pilares: sentimento do dever, pudor policial militar e o decoro da classe. Então, o que é o sentimento do dever, o pudor policial militar e o decoro da classe, que está lá no artigo 27 do Estatuto dos Militares? Vai nos dizer que esse tripé, ele nos impõe, né? Ele impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar a conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Então, esses preceitos, eles têm uma lista, né? É uma lista enorme. Então, quais são esses preceitos? A gente não colocou aí, mas vai estar lá no artigo 27 e a gente vai trazer para vocês para mostrar que esse conjunto de preceitos, eles são importantes e devem ser observados. Quais são esses preceitos? Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da ética pessoal, está lá no inciso 1 do artigo 27, né? Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis e os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Todos esses itens vão estar na apostila de vocês. É importante vocês darem uma papirada, observando devagarinho cada um. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e apreciações de mérito dos subordinados. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão em comum. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Praticar a camaradagem, né, e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Ser discreto em suas atitudes e maneiras em sua linguagem escrita e falada, ou seja, agir sempre com discrição nessas situações, certo? Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa relativa à segurança nacional, acatar autoridades civis e cumprir os deveres de cidadão. Então, são esses, e tem outros ainda: proceder de maneira liberada na vida pública e particular, ilibada, né? Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular, né? Garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Abster-se o policial militar na inatividade do uso de designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividades comerciais, em atividades industriais, né? Para discutir ou provar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos
ou político-militares, excetuando-se as de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, né? E zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética policial militar. É importante vocês terem em mente esses tópicos, vai estar lá na apostila de vocês, né, no artigo 27, que compõe o sentimento do dever, do pudor policial militar e o decoro da classe. Então, esses artigos aí, esses tópicos aí do artigo 27, né, eles vão justamente trazer esse conjunto de obrigações que o policial militar deve exercer, né, esse conjunto de condutas que o policial militar deve exercer na sua vida rotineira, seja na vida profissional ou até mesmo na vida social, sua vida pessoal. O policial militar da ativa, ressalvando o disposto no parágrafo 2º, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio, ou participar, exceto como acionista, né, ou cotista, em sociedade anônima ou por cotas. Então, em razão desse dispositivo é que a gente vai compreender que fica proibido, né, o policial militar de exercer atividade empresarial. Perceba que ele pode até participar de sociedade, mas não deve exercer a atividade diretamente. Ele pode até, de repente, participar ali de uma sociedade, mas exercer essa atividade diretamente a ele não é permitido, tá certo? Além disso, os militares, o militar da reserva remunerada, que tenha sido convocado para retornar à ativa, eles não podem tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis do interesse de organizações ou empresas privadas. Então, mesmo que o militar ele tenha sofrido a reversão, né, que a gente fala, a gente viu isso lá na nossa disciplina do Código Disciplinar Militar do Estado de Pernambuco, a gente viu no CDME isso, quando o militar ele é chamado a voltar, o militar que está na reserva, ele é chamado a voltar para a ativa, que a gente chama de reversão. Nessa reversão, quando ele volta para a instituição, ele não pode tratar, né, dessas questões aí que nós acabamos de falar, que nas repartições públicas civis, eles não podem tratar dos interesses de organizações empresariais, certo? Então, o artigo 28 ele vem trazer justamente esse conjunto de condutas e de dever do policial em relação a essa questão da prática empresarial, né? Proibindo que ele seja, né, assim, esteja ativamente participando da atividade empresarial, claro, podendo ser sócio, mas não pode exercer diretamente essa atividade empresarial, tá certo? Então, nesse contexto, a gente segue adiante e vai observar ainda que lá no artigo 30, né, vai falar sobre os deveres dos militares. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à comunidade estadual e à sua segurança e compreendem essencialmente. No artigo 30, a gente vê o seguinte, que ele vai trazer um conjunto de deveres policial militar que emanam de vínculos racionais e morais e que vai ligar o policial militar à comunidade estadual e à sua segurança. E esses deveres, eles compreendem essencialmente o seguinte: a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição,
a que pertence, o culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens e a obrigação de tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Então vejam que o Estatuto ele define os deveres do militar de forma bastante simples e direta. O primeiro deles é a dedicação integral ao serviço e a fidelidade à instituição. Isso não significa aí que o militar ele não possa exercer nenhuma outra atividade, mas ele precisa ter a consciência de que seu dever maior junto à corporação deve guiar as suas ações. O artigo 31 vai dizer que todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão em matrícula ou nomeação, ele prestará o compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Esse compromisso ele terá caráter solene e será prestado na presença de tropa assim que o militar tenha adquirido o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar. Então, tome nota o seguinte, a gente quer chamar a atenção de vocês para a seguinte situação, que esse compromisso ele vai ter esse caráter solene. Então, preste atenção que o compromisso ele deve ter o caráter solene, né, e será prestado na presença de tropa, tão logo o policial militar ele tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento dos seus deveres como integrante da Polícia Militar. Então, passado, né, o curso, passado todo aquele período de informações que o militar recebe, conhecedor da sua missão, conhecedor da atividade que deverá desempenhar, aí sim ele já se encontra apto a afirmar esse compromisso. Até porque ele não pode firmar esse compromisso antes de saber qual é a missão a que ele vai se empenhar, antes de conhecer ao menos uma base, né, daquilo que é a missão do policial militar. Então, o Estatuto ele é bem claro nisso daí, no que diz respeito a isso, e ele traz justamente essa informação para que o militar ele possa ter conhecimento da missão, e aí sim, após conhecer a missão, ele vai fazer o seu juramento. Seguindo adiante, né, o artigo 33 vai falar sobre comando. O que é o comando, né? O comando é essa soma de autoridades e deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando ele vai ser vinculado ao grau hierárquico e aí vai constituir uma prerrogativa impessoal em cujo o exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Então, é óbvio que você já está familiarizado, não é, com essa definição de comando, mas nós trazemos aqui ela especificamente para reforçar, né, esse conceito e fazer com que você esteja atento a ele para uma questão de prova. Porque às vezes a gente cai vamos dizer assim, na armadilha. Eu já sei o que é comando, eu sei que comandar é aquela pessoa que está à frente, que é quem vai ditar as normas, a execução das normas, é quem vai orientar a tropa. Mas e aí o conceito literal, né? Aí a gente acaba perdendo uma questão porque acha que já tem o conhecimento de tudo. Então, o conceito literal nem sempre a gente tem guardado na cabeça. Então,
é importante que a gente esteja atento que o comando é o conjunto de autoridade, né? Que é comando? Conjunto de autoridades, deveres e responsabilidades. Então, 3 aspectos importantes: autoridades, deveres e responsabilidades que vão ser conferidos a quem? Ao policial militar, que vai conduzir subordinados ou dirigir organização militar. Então, esse conceito que você tem que guardar na sua cabeça. Com esse conceito, você vai ter plena condição de responder uma questão que venha perguntar a você o que é comando. Então, as gaivotas são autoridades, deveres e responsabilidades. Essas autoridades, esses deveres e essas responsabilidades vão ser conferidas a quem? A um policial militar. Mas que policial militar? Aquele que conduz um conjunto de subordinados ou dirige uma organização militar. Simples assim, mas é preciso que a gente tenha conhecimento da parte teórica, porque na prova a gente pode se enrolar, né, e perder uma questão de modo simples assim, tá certo? Então, seguindo adiante, nós vamos ter que, nós vamos ver o seguinte: a violação das obrigações ou dos deveres policiais, lá no artigo 4, vai falar um pouco das obrigações. As obrigações, né, do artigo 40, o artigo 40 vai nos falar um pouco das obrigações. A violação das obrigações ou dos deveres policiais militares, né, constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação. O artigo 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. O artigo 42. O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Então, percebam que o Código, quando ele vai trazer essa questão das obrigações militares, ele vai trazer essas informações justamente nesse aspecto aí, para que a gente possa compreender como vai se dar, né, essa norma, como é que ela vai trazer para a gente esse aspecto aí, de que maneira, né? Então, lá no artigo 40, você vai ver essa questão das obrigações. Percebam o seguinte, o que é que diz o Código, né? Que a violação das obrigações ou dos deveres policiais militares, então, a gente quando viola a obrigação ou quando viola um dever policial militar, é o que vai constituir ou um crime ou uma transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar, a gente sabe, tudo aquilo que está no CDME. Não está no CDME, está nas leis, vai ser crime, né? Então, também a inobservância dos deveres, né? Essa inobservância dos deveres que vão estar especificados nas leis e nos regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, ou seja, quando o militar ele não cumpre o dever com exatidão, né, vamos dizer assim, com perfeição, vamos assim dizer, isso vai poder acarretar para o policial militar as responsabilidades, sejam elas funcional, pecuniária, disciplinar ou até mesmo penal, a depender do que diz a legislação específica. Então, ainda lá no artigo 42, nós vamos ter que o policial militar que por sua atuação vier a se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerente, será afastado do cargo. Então, essas são as questões inerentes à obrigação
do policial militar com a sua conduta, e nesse aspecto é importante que a gente tenha em mente esses 3 artigos aí, para que a gente possa, com base no que diz eles, a gente ter uma noção do que é especificamente as obrigações dos militares e o que acarreta, não é, o seu descumprimento. Então, o militar, quando ele for afastado do cargo, nesses casos, ele ficará privado do exercício da função, certo? Ficará privado do exercício da função e até uma solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso. Esse afastamento ele pode ser determinado pelas seguintes autoridades, né? Quem é que pode afastar o militar? O governador do estado, o comandante-geral da Polícia Militar, os comandantes ou chefes e diretores de conformidade com a legislação ou regulamentação da corporação. Então, são essas possibilidades aí que a gente vai ter, são essas figuras aí, podemos assim dizer, que poderão exercer, né, o poder de afastar o policial. O artigo 43, né, ele vai falar que são proibidas qualquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatório. Então, juridicamente, essas manifestações coletivas, elas são consideradas incompatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina. Então, por isso que o Código, ele vai nos dizer aí no artigo 43 que é proibido a qualquer manifestação coletiva. Por quê? Qual o fundamento de dizer que nós, militares, não podemos fazer manifestações coletivas? Sejam sobre atos de superiores ou até mesmo de caráter reivindicatório. Porque na nossa profissão nós estamos ligados aos princípios da hierarquia e disciplina. E hierarquia e disciplina, eles não vão, vamos dizer assim, caminhar bem com manifestações coletivas, certo? Então essas manifestações coletivas, elas são incompatíveis, né, com os princípios da hierarquia e disciplina. E estando o policial militar atrelado, né, vamos dizer assim, amarrado, vamos assim dizer, pelos princípios da hierarquia e da disciplina, a ele, né, ou a eles, né, aos policiais militares, né, não é permitido a manifestações coletivas, certo? Então, os movimentos coletivos, eles servem para empoderar elementos que tenham pouco poder isoladamente. Então, essa espécie de fortalecimento dos indivíduos não é interessante em nenhum ambiente altamente hierarquizado, como é o caso das polícias militares. Então, isso é o que vai fundamentar, essencialmente, esse artigo 43. Então, preciso que você tome nota do seguinte: o Estatuto ele proíbe qualquer manifestação coletiva, tanto sobre atos superiores, quanto as de caráter reivindicatórios ou político pelos militares estaduais. Falou em manifestação coletiva, é proibido aos militares. Então, preste atenção, porque a prova ela pode trazer alguma questão nesse sentido, porque é um tema forte, quando se trata do ambiente militar, é um tema interessante, é um tema recorrente, então nós precisamos estar atentos a esses detalhes, tá certo? Seguindo adiante, nós vamos ter o seguinte, vamos lá, para o nosso slide, nós vamos ter que o artigo 46, o regulamento disciplinar da Polícia Militar, vai especificar e vai classificar quais são as transgressões disciplinares e vai também estabelecer as normas relativas à amplitude de sua aplicação, né, das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Então,
O artigo 46 aí, falando, esse artigo 46, ele vai trazer que as transgressões disciplinares, bem como o procedimento para a sua aplicação, né, e apuração de punições, são temas tratados pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar. Vai estar lá no CDME, tá certo? Essas transgressões. Não acredito que a banca vá trazer isso, nós já falamos lá na aula do CDME, não acredito que a banca vá trazer essas transgressões em espécie. O que a gente viu lá no CDME é que a banca pode querer trazer o nivelamento das penas, né? Leves e graves e tudo mais. Então, a banca pode justamente querer trazer esse nivelamento, mas as transgressões disciplinares em espécie, não acredito que a banca vá trazer, tá certo? O estatuto, na realidade, ele vai trazer pouquíssimas regras a esse respeito. Uma delas é a limitação para a aplicação de sanção disciplinar, que deve durar no máximo 30 dias. Além disso, diz que ao aluno oficial PM, aplicam-se também as disposições disciplinares que estão previstas no estabelecimento de ensino onde ele estiver matriculado, né? No artigo 47, nós vamos ter aí o seguinte: o oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a conselho de justificação, na forma da legislação específica. Então, o conselho de justificação aí, que o Código fala no artigo 47, ele é o órgão responsável por julgar, por meio de processo especial, a incapacidade do oficial para permanecer na ativa. Então, quem julga a incapacidade do oficial de permanecer na ativa é o chamado Conselho de Justificação. O oficial da reserva remunerada ele também pode ser submetido ao Conselho se ele for presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Então, ao ser submetido a julgamento pelo Conselho de Justificação, o oficial ele pode ser afastado do exercício de suas funções. É isso que vai acarretar ao oficial. O Conselho de Justificação, ao final, poderá acarretar no afastamento do oficial de suas funções, do exercício de suas funções. Se o julgamento do Conselho der origem a um processo judicial, a competência será do Tribunal de Justiça. Então, é importante, essa informação a gente traz para vocês também lá na nossa apostila. Então, é apenas uma explanação. Como a banca ela tende a ser literal, talvez não cobre dessa forma para vocês, vai cobrar mais a literalidade da lei, mas a gente traz assim essas explanações porque consideramos elas importantes também para o conhecimento do dia a dia da nossa atividade, tá certo? Então, vemos aí que o artigo 48, o aspirante a oficial, o que é que diz o 48? O aspirante a oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais militares da ativa, serão submetidos ao Conselho de Disciplina na forma da legislação especificada. Aqui a gente chama a atenção de vocês para a necessidade de saber diferenciar Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina. Conselho de Justificação vai julgar os oficiais, Conselho de Disciplina, as praças e os aspirantes. Então, a principal diferença aí entre esses dois conselhos é que você definitivamente precisa lembrar que, para a sua prova, é que o Conselho de Justificação julga os oficiais, enquanto que o Conselho de Disciplina julga os aspirantes a oficial e praças com estabilidade assegurada. Então, essa diferenciação é importante para a sua prova porque a banca pode, diante da literalidade da lei, fazer um trocadilho aí e induzir você em erro caso
ela queira tratar desse tema na prova, tá certo? Seguindo adiante, né, vamos falar de direitos e prerrogativas. Os direitos dos policiais militares, eles aparecem no artigo 49 do Estatuto. É uma lista relativamente longa, tá certo? É uma lista relativamente longa. Então, lá na nossa apostila, nós colocamos elas separadamente e comentamos elas separadamente para deixar mais claros para vocês. Então, você chega lá na apostila, você vai ver aquela listinha lá que nós colocamos sobre os direitos dos policiais militares, e a lei, como é literalidade de lei, é importante você ler e fixar na sua cabeça. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, ele vai poder recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo legislação vigente na corporação. Então, de acordo com a legislação que estiver vigente na corporação, é que ele vai ter esses direitos de reconsideração, queixa e representação. São os recursos, né, que asseguram ao policial militar de recorrer das decisões que venham ser proferidas em seu desfavor e que eventualmente ele se considere prejudicado, né, em decorrência desses julgamentos. Então, ele vai poder recorrer, não é, ou interpor o pedido de reconsideração quando se considerar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo. Então, esse direito de recorrer na esfera administrativa, ele prescreverá em 15 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial. Quanto a ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso, é de 120 dias corridos nos demais casos. Então, assim, a gente também tem esse prazo prescricional aí, está lá na nossa apostila, você pode dar uma papirada para fixar melhor o tema, mas, repito, fixe mais na literalidade da lei. Esses aspectos práticos a gente traz assim só para vocês ampliarem um pouco mais o conhecimento de vocês sobre o tema, tá certo? Então, o artigo 51, né, vai nos dizer que os policiais militares são alistáveis como eleitores desde que oficiais, aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para formação de oficiais. Então, os militares alistáveis, eles são elegíveis, certo? Então, eles podem, se eles contarem menos de 5 anos, né, do serviço, eles serão excluídos do serviço ativo, caso se candidatem, né, mediante demissão ou licenciamento de ofício. Se contar com 5 ou mais anos, ele será afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse pessoal. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função de seu tempo de serviço. 5 anos não, são 10 anos, né? A gente tem até, vou fazer uma errata que está lá na apostila, também está dessa forma. Seguindo adiante, os militares, é isso que a gente falou para vocês, das promoções, né? O artigo 58. O acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções de conformidade com o disposto na lei e regulamentação de promoções de oficiais de praça, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais militares, que
a que esses dispositivos se referem. Então, o acesso à hierarquia policial militar ele vai ser justamente seletivo, gradual e sucessivo, né? São as questões de promoções. E ela vai ser feita mediante o quê? Mediante justamente as promoções que vai se dar em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções e de praças. Isso vai possibilitar justamente que se tenha esse fluxo, né? Através desse fluxo, a gente pode aspirar, não é, a promoções imediatamente superiores. A promoção do policial militar, ela nada mais é do que essa passagem de grau hierárquico, de um grau hierárquico para outro superior. Então, a promoção ela funciona como um verdadeiro processo seletivo, vamos assim dizer, não é? Por meio do qual os policiais militares eles passam ao exercício de funções pertinentes ao grau superior. Essas promoções elas são efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, ou ainda, excepcionalmente, em ressarcimento de preterição, por bravura ou pós-mortem. Das férias, né? As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais militares para descanso a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Conceito simples aí que não acredito que a banca ela queira se deter nesse tema, mas a gente traz para vocês, chama a atenção de vocês por um desencargo de consciência. Os afastamentos, né, pode ser um tema de prova realmente, porque tem uma gradação de possibilidades. Então, quando o artigo ele é assim um pouquinho extenso, a banca tende a querer buscar do candidato se ele tem conhecimento. E o afastamento, aí do artigo 62, ele vai estar se referindo a um direito do policial militar, né, que ele vai ter, os policiais militares eles têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas às disposições legais e regulamentares, por motivo de núpcias, de luto, de instalação e de trânsito. Então, essas 4 possibilidades que traz aí no estatuto de afastamento, sobre afastamento, é importante que a gente esteja atento. O afastamento, diz lá o artigo 62, parágrafo 1º, que o afastamento do serviço por motivo de núpcia ou luto, eles serão concedidos se solicitado por antecipação a data do evento, certo? Se solicitado por antecipação à data do evento, no caso de afastamento por núpcias, e tão logo a autoridade a que se estiver subordinado o policial militar tenha conhecimento do óbito no caso de afastamento por luto. Então, no caso de núpcias, ele deve ser solicitado por antecipação da data do evento. Então, se o indivíduo ele vai casar, é importante que ele avise com antecedência e solicite esse afastamento. Já o afastamento por motivo de luto, ele deve ser solicitado tão logo, concedido, tão logo a autoridade a que estiver subordinado o policial militar tenha conhecimento do óbito, no caso do afastamento por luto. Então veja que no caso do luto, segundo a literalidade da lei, não seria nem necessário que o policial militar venha solicitar. Basta a autoridade a que ele está subordinado ter conhecimento da ocorrência do óbito, que aí a ele imediatamente já é concedido esse afastamento por luto. Para a concessão do afastamento total do serviço, no caso do inciso 2º, né, que vai se considerar o falecimento de cônjuge, companheiro, pais, sogros, padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, curatelado ou irmãos. São esses graus aí de parentesco que possibilitam ao militar essa possibilidade de afastamento por luto.
seguindo adiante, né, nós vamos falar das licenças. A licença é a autorização para o afastamento total do serviço em caráter temporário, concedida ao policial militar e obedecidas às disposições legais e regulamentares. Percebam que a licença, ela vai ter aí 4 possibilidades de licença. A licença especial, a licença para tratar de interesse particular, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família e a licença para tratamento de saúde própria. Então, são 4 as possibilidades de afastamento. Então, sobre esse tema, é suficiente que vocês guardem, né, aí na memória de vocês essas possibilidades para que, se a banca vier abordar essa temática, vocês possam conseguir, né, responder com tranquilidade as questões que eventualmente venham ser levantadas sobre o tema. Algumas situações especiais que a gente pode trazer da agregação, né? O que é a agregação? A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa ele permanece sem número na sua escala hierárquica nos termos da Constituição Estadual. A agregação ela não abre vaga, né? Inclusive para efeito de promoção. Então, o que é agregação? O militar agregado é aquele que não faz mais parte das relações hierárquicas próprias dos militares, mas também não deixa de fazer parte dos quadros da corporação. Essa é a melhor forma de lembrar. Então, o agregado ele vai ficar sujeito às obrigações disciplinares que são concernentes às relações com outros militares e a autoridade civil. Preste atenção no seguinte: a agregação ela é uma situação na qual o militar da ativa ele vai deixar de ocupar uma vaga na escala hierárquica do seu quadro, mas vai permanecer nela sem número. A agregação ela se faz por ato do governador do estado ou da autoridade a qual tenha sido delegado os poderes para isso, né? E existem várias situações capazes de motivar a agregação do militar estadual. Então, na apostila, nós vamos trazer essas situações detalhadamente e a gente pede que você dê uma lidazinha lá e observe, porque é um rol extenso, né? Como aqui a gente está só dando uma aula de tópicos e chamando a atenção para pontos importantes na disciplina, a gente não vai esmiuçar todos eles aqui. E pede que você dê uma olhadinha lá na apostila nesses tópicos, certo? Do desligamento e da exclusão, né? Lá no artigo 85. O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar, ele é feito em que situações, né? Por transferência para a reserva remunerada, certo? Por transferência para a reserva remunerada, por reforma, né? São essas possibilidades: por reforma, por demissão, por perda do posto ou patente, por licenciamento, por exclusão a bem da disciplina, por deserção, falecimento ou extravio. Então, vejam só, são essas possibilidades de desligamento do policial militar. O policial militar, quando ele é desligado, né, por transferência para a reserva remunerada, que a gente diz, né, aí reserva remunerada, a reserva remunerada ela é uma espécie de aposentadoria, né, que ela corresponde à aposentadoria do civil, mas com algumas peculiaridades. Então, como é que eu diria, as peculiaridades mais importantes que a gente pode dizer é a designação para o serviço ativo em algumas situações. Então, ele vai para a reserva remunerada, mas ele pode retornar, né, aquilo que a gente falou, da reversão, em situações específicas,
ele pode sofrer essa reversão. Então, é importante que a gente apresente essas possibilidades para vocês. Então, seguindo, nós vamos ver o seguinte. Deixa eu botar aqui o slide. Isso, agora. Artigo 119. Os policiais militares começam a contar, voltando um pouco aqui para me explicar um pouco cada um desse tópico. Falamos da reserva remunerada, né? Reforma, não é? O militar reformado é quando ele sofre algum tipo passa por algum tipo de situação que ele não pode permanecer nas fileiras da corporação. A demissão, ela pode se dar justamente naquelas situações em que demissão e a própria perda do posto ou patente, ela vai se dar naquelas situações em que o policial militar ele seja julgado, né, e seja considerado incapaz de permanecer nas fileiras da corporação, certo? E ainda falando um pouco dessa passagem do policial militar à situação de inatividade mediante a transferência para a reserva remunerada, ela pode se dar a pedido ou ex officio. Mas sobre o artigo 85, é importante que vocês decorem, ou seja, fixem mais essa questão da literalidade da lei, essas hipóteses aí de desligamento ou exclusão do serviço ativo. Então, dentro dessas hipóteses, você vai poder acompanhar direitinho, você vai poder observar cada uma dessas possibilidades e aí, com base no fato de que a sua banca ela vai tratar de literalidade da lei, a gente pede que você se atenha apenas a essas questões específicas aí, esses tópicos específicos, e procure saber que o desligamento ou a exclusão do serviço ativo, ele vai dar por transferência para a reserva remunerada, por reforma, por demissão, por perda de posto patente, por licenciamento, por exclusão a bem da disciplina, por deserção, por falecimento ou por extravio. A gente vai lá falar um pouco sobre o tempo de serviço, lá no 119, que eu acho que considero que pode ser que a banca venha trazer esse tema, né? Os policiais militares eles começam a contar o tempo de serviço a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais militares ou nomeação para o posto ou graduação na Polícia Militar. Na apuração 120, na apuração do tempo de serviço do policial militar, ela será feita a distinção entre tempo de efetivo serviço e anos de serviço. Então, o tempo de efetivo serviço, ele é justamente o espaço de tempo que é computado dia a dia entre a data de inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo servidor militar da reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções militares, ou o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas. Já a expressão anos de serviço, ela vai designar o tempo de efetivo serviço com os seguintes acréscimos. Vamos lá. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado pelo policial militar anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar. 1 ano para cada 5 anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do quadro de saúde, até que este acréscimo complete o total de anos de duração normal no curso universitário correspondente e sem superposição a qualquer tempo de serviço policial militar, ou público, eventualmente prestado durante a realização deste mesmo curso. Tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado em dobro. Tempo relativo a férias não gozadas, contado em dobro. Tempo de atividade privada computado na forma da legislação. Então, conforme traz lá
do dispositivo da lei, né? É importante que vocês deem uma olhadinha aí, para que vocês não se percam nessa questão aí, tá certo? Então, seguindo adiante, a gente vai ver que o 123 diz que o tempo que o policial militar vier a passar afastado do exercício de suas funções em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço, na manutenção da ordem pública ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial militar, será computado como se ele estivesse passado no exercício daquelas funções. Então, veja só, quando o policial militar ele vier a ser ferido no exercício ou contrair doença funcional, o tempo que ele passar se recuperando será computado como de efetivo exercício, né? Então, ele não vai perder esse tempo. É isso que esse artigo diz. O artigo 127, ele vai nos dizer que na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público, ou seja, federal, estadual e municipal, ou passado em órgão da administração indireta entre si, nem com os acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário e nem com o tempo de serviço computável após a inclusão na Polícia Militar, matrícula em órgão de formação de policial militar ou nomeação para posto ou graduação. A superposição de tempo aí a que se refere o 127, quando ele fala aí de superposição de tempo, ela iria ocorrer se fossem computados ao mesmo tempo os períodos que correspondem ao mesmo período temporal. Vamos supor que um militar, no passado ele foi servidor, né, sujeito ao regime próprio. E aí também ele tinha um emprego como professor, que é, no caso, sujeito ao regime geral. Então, nesse caso, ele acabou fazendo recolhimento pelo regime próprio e pelo regime geral ao mesmo tempo. Mas aí não vai significar que esses dois tempos eles sejam contados duas vezes, né? Então, vamos dizer que ele passou 5 anos contribuindo para o regime próprio, ao mesmo tempo que ele contribuía para o regime geral. Você vai contar 10 anos? Não. Ele só vai contar os 5 anos. Não haverá aí a superposição de temas e de tempos. Então, pessoal, esses são os principais tópicos que nós escolhemos para trazer para vocês de possibilidades de serem abordados na prova de vocês sobre o Estatuto. Na apostila, repito, os temas são mais aprofundados. Aqui a gente está dando umas pinceladas, chamando a atenção de vocês para o que pode cair, como pode cair, de que forma pode ser cobrado, né? Então, aprofundem os temas nessa reta final aí, na apostila que a gente colocou, que também está bem dinâmica, bem estruturada, bem ali com um jogo de ilustrações que possibilitam a você guardar e fixar melhor os temas. Eventuais dúvidas, podem entrar em contato conosco no privado, por nosso WhatsApp, para esclarecer, e a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês na medida do possível. Então, a gente agradece mais uma vez por estarem conosco, por estarem acreditando nesse nosso projeto, e desde já desejamos que vocês aprofundem ainda mais nessa reta final os estudos, para que, obviamente, ao final, tenhamos todos vocês sucesso nessa empreitada. Então, muito obrigado pela companhia, a gente se vê na nossa próxima aula, um grande abraço a todos vocês e bons estudos.